E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o ilustríssimo Muti Randolph. Quem não conhece o Muti Randolph vai ter o prazer de conhecer um pouco do trabalho dele, né? É um cara que trabalha com arte gráfica, trabalha com design. Na verdade, ele vai falar, mas eu acho que a formação dele é design, né? E, bom, Design. conheci o Muti, vou fazer essa história rapidinho de introdução. Eu estava abrindo um clube em Campo Grande no ano de 98 para 98. 98 para 99. E aí o Muti tinha acabado de inaugurar o clube U-Turn aqui em São Paulo. E eu estava fazendo o clube em Campo Grande, né? Eu passei lá na frente da U-Turn e já estava fechado. Tinha acabado de inaugurar. Eu perdi a inauguração que eu cheguei um dia depois, né? E eu já fazia festas em Campo Grande e tal. E aí a Renata, ex Eu do lembro. Muti, estava na frente, com algumas pessoas na frente da U-Turn. Aí eu cheguei para ela, me apresentei e falei: Oi, tudo bem? Eu sou de Campo Grande, faço festa lá. E eu queria conhecer aqui, né? Perguntei se ela era do clube e tal. Queria conhecer tal, que eu estou montando em Campo Grande, queria poder ver. Ela falou assim: Olha, desculpa, o clube está fechado, só tem o escritório, o computador você já conhece, né? Ela mandou essa pra mim. Foi muito engraçado. E aí, na noite, eu fui pro Love Club. E aí eu encontrei o Paulinho, e o Paulinho Silveira, da Hipno, falou pra Renata: Pô, esse aqui é o Renato, tá fazendo umas festas no Campo Grande, demais, não sei o quê. Daí ela não me reconheceu porque eu estava dentro do carro. Eu falei: Oi, tudo bem? Eu sou aquele cara que parou na frente do clube lá e falou que eu queria conhecer. Você falou para mim que só tinha computador, se eu conhecia computador, né? E aí eu conheci o Muti lá. E eu lembro isso como se fosse hoje, cara. Eu lembro que eu tinha uma camisa e a minha camisa tinha uma labareda de fogo, assim, na camisa, assim, nas duas mangas. E lá no Love tinha, no salinho de chill out, tinha uma labareda de fogo. Aí o Muti falou: Porra, tu tá combinando com o cenário aqui, não sei o quê. Aí começamos a rir disso. E aí, cara, já nesse primeiro dia, o Muti é um cara muito espirituoso. Assim, porra, eu me divirto muito com ele. Além de a gente ter parceria profissional, a gente é amigo e a gente já se divertiu muito. E aí, falei: Pô, tô fazendo um clube em Campo Grande. Ele: Porra, como é que você não me chamou? Eu contei a história pra ele. Falei: Cara, eu parei lá pra conhecer teu projeto e aí aconteceu, ela me falou isso. E a Renata também, pô, queridíssima, zero. A gente até ri dessa história, né? E é isso, pessoal. O Multi é meu convidado. A gente já trabalha muitos anos, né? Isso aconteceu, para você ter ideia, isso aí foi final de 98. 99 a gente fez o projeto, começamos a fazer o projeto. Eu já tinha um projeto para esse clube. Quando eu conheci o trabalho dele, eu expliquei para o arquiteto, desisti, comecei a fazer o projeto do DED Campo Grande com o Multi. Foi o nosso primeiro trabalho, que inaugurou o clube no começo do ano 2000. Foi em abril que inaugurou do ano 2000. Então a gente começou e se conheceu mesmo ali final de 98, 99. Não me lembro exatamente se foi 98, 99. Foi em 98 É. que a gente Então a conheceu. gente se conheceu no salário. De lá pra cá, pô, ele fez DED Campo Grande, DED Pista 1 em São Paulo, a 2, que é a expansão, onde a gente está, que é a pista 2, a entrada dessa área nova, né? Que consiste em recepção, pista 2, lounge, terraço. 2009. Aí depois bossa, é, é, alguns desfiles, acho que foi um ou Um dois desfiles. desfile. Um desfile, foi São um Paulo desfile. Fashion Um Week. desfile no São Paulo Fashion Week, Mas a gente fez várias inúmeras festas de Dead Concept e festas externas, aniversário aniversários dele. com aniversários do Dead Concept Festival, Dead Festival, aniversário com Grace Jones, Dead Hill, enfim, o conceito Dead Rio. visual do ritual, com as imagens também do surreal. Quer dizer, a gente tem uma trajetória longa aí de parceria, de amizade. E é isso, eu vou agora parar de falar um pouco para deixar o Muti falar, né? Muti, como começou tudo isso, assim, esse seu interesse? Você é carioca, né? Sua. Conta um pouco aí rapidamente aí da tua história, de como começou profissionalmente, quando que você começou esse despertar aí pro seu trabalho? Como você disse, a minha assim, educação formal é em design, em comunicação visual. Depois eu fui seguindo por um desenho mais tridimensional. Essa trajetória é interessante, mas isso foi assim, quando eu era criança, eu sempre, na verdade, a minha maior paixão era biologia, era medicina. Eu tinha certeza que eu queria ser médico. Toda oportunidade que eu tinha de ganhar um presente, eu pedia um livro de medicina para entender como é que funcionava
o corpo. Fisiologia, A fisiologia. biologia. E o primeiro interesse era pelo corpo humano, mas Certo. depois que eu fui ficando mais velho, eu comecei a me interessar por biologia em geral, né? Pela vida em geral, né? Que para mim a vida é o que é de mais maravilhoso no universo, né? É uma coisa milagrosa, é uma coisa que me emociona muito. Então, agora, paralelamente a isso, eu tinha alguma facilidade, uma paixão também pelo desenho, né? E pela arquitetura. Meu pai é um cara que, pela vida, pela vida dele, ele acabou seguindo uma carreira mais tradicional de negócios, de administração. Mas, obviamente, é um cara que devia ter sido artista e arquiteto, porque ele tinha uma paixão, uma cultura tão absurda de arquitetura, de moda. Ele conhecia de moda, mas já havia a mãe dele, a mãe, minha avó, tinha uma casa, uma maison de moda em Antuérpia, né? De onde é meu pai. E Seus pais, a sua mãe também ou não? De onde sua mãe? Não, estou falando do meu pai, que é belga. O seu pai é belga e a sua mãe? Não. Minha mãe nasceu aqui em São Werner. Paulo. Clara Werner, E pianista. os pais, pai da minha mãe e meu avô veio da Polônia. Certo, E a minha mãe é daqui de São Paulo. certo. Mas o meu Tive pai... o prazer de conhecer seu pai. É. Passei um Réveillon com vocês no apartamento de vocês em Copacabana. Exato, Réveillon tradicional. Olha, é a data mais tradicional. É o nosso Natal, é o Réveillon, porque acaba reunindo a família toda para ver os fogos ali em Copacabana. Então. Mas aí, então desse lado do meu pai me deu toda essa cultura de visual. Ou seja, ele é apaixonado por moda, até pelo fato da mãe dele ter... Então a minha avó levava ele nos desfiles em Paris, Certo. entendeu? Isso nos anos 20, né? No começo, enfim, Eu 20, me lembro 30, muito do seu pai, o jeito dele. Você tem umas coisas dele, assim, muito, sabe? Muito. É uma figura maravilhosa. E aí, pela minha mãe é a música, né? A pessoa que é uma música, assim, genial, né? E ela é uma, enfim, além de ser uma Pianista. pessoa maravilhosa, é uma grande referência, né? Eu cresci debaixo do piano, ouvindo todo o repertório dela de clássico, e ela também, além do clássico, ela foi pioneira em misturar clássico com jazz, com música brasileira, sabe? Com chorinho. E então eu tinha esse background, ao mesmo tempo essa paixão por biologia, e eu achava então que eu iria, assim, primeiro eu segui medicina, mas depois eu resolvi biologia, expandir mais o leque, né, do estudo aí, não só da fisiologia, né, da biologia humana, mas para a vida em geral. E até, só que eu achei que ia seguir, sabe, desenhando, tendo uma carreira talvez, seria mais um hobby, né, de arte visual, né. Só que aí eu entrei para a faculdade quer dizer, eu passei para a UERJ, onde eu ia estudar biologia. Isso antes de você morar fora. Você morou em Berlim um tempo, né? Isso foi antes, você morou antes. Foi exatamente nessa... depois que eu fui para Berlim. Depois? Não, foi antes. Eu fui para Berlim... Não, eu fui para Berlim O com único 20 lugar anos. fora do Brasil Isso que foi você antes. morou foi Berlim. Que eu fiquei mais tempo, sim. Aí viajava, mas morou um tempo em Berlim. Mas aí é outra história, calma aí. Aí a história que a gente entra na outra Tá. influência minha, né? Eu falei da influência dos meus pais, de música, de arquitetura. Certo. E da minha paixão por medicina. Mas aí no meio disso tudo teve a minha vida punk, entendeu? De skate, começou com skate, entendeu? E o skate e o punk rock, entendeu? Mas calma aí, a gente já chega lá. Só voltando à minha faculdade. Certo. Eu também, ao mesmo tempo, falei, vamos ver, a PUC, né, que era até mais perto, também era mais prático. Eu fiz também, só assim, mais assim de curiosidade, vestibular para a PUC de comunicação visual. Certo. Que seria, sabe, coisa mais de comunicação bidimensional, fazer design gráfico mesmo. E aí eu passei em segundo lugar no vestibular. E aí, com isso, eu tive direito à bolsa, entendeu? Certo. E é uma faculdade paga, com bolsa. Falei, quer saber? Pô, bolsa, entendeu? Não vou pagar nada, vou experimentar isso aí. E tranquei a biologia
Ah, você fazia Sim, biologia, sim. tava em que ano biologia? Primeiro, Ah, do primeiro ano, tempo. tá. Aí eu tranquei biologia e fui Para para comunicação. comunicação visual. Mas aí teve, obviamente, foi assim, algumas coisas interessantes que eu fui aprendendo. Só que eu já tinha essa paixão, aí vou voltar também na minha infância. Eu sempre fui muito, eu era assim aquele nerd assim, geek, assim, muito ligado em tecnologia, assim, viciado em Atari. Antes do Atari eu já tinha um Pong, que é um dos meus videogames assim. Eu tive o Atari, eu lembro. Antes do Atari a gente teve um É. Pong, né? Que legal, Aham. sabe? Esse Que é um Pong, console que não tinha. esse Pong eu não tinha. Eu lembro que eu fui Atari, o meu primeiro, acho que foi o primeiro Atari em Campo Grande, aí tem a galera lá em casa, ficava tudo. Os anos 70 ainda, né? Eu acho que era 78, sei lá quando. Eu era bem moleque, tinha 7 anos, 8 anos. Eu nasci em 72. Aí primeiro eu tive Atari, depois em Television da Mattel. Mas eu era muito ligado nisso, né? E a oportunidade de. No Atari tinha aquele jogo Surround, que é tipo da cobrinha, que você vai tendo que encurralar o seu inimigo ali, sabe? E aquilo ali você. Tinha um módulo desse Surround que você não era de jogar contra o outro, você simplesmente ficava livremente desenhando com joystick, com um pixel desse tamanho, assim, um pixel gordo. E aquilo eu achei maravilhoso, essa sensação de você desenhar com luz, né, que é a luz da televisão, e desenhar... Começou ali, que ano, Começou quantos anos você ali. tinha ali? Tipo, tinha Isso aí eu tinha 12. 12 anos, 12 anos. por aí. Eu tinha 11 anos. menos Na verdade, até. eu tinha menos. Tinha uns Eu 10. tinha menos. Porque eu tinha sou 7, mais 8 velho que anos, você. 8 anos, há poucos anos. Devia ter 11 anos por aí. Isso aí. Que loucura, com 11 anos você começou a despertar ali, que você via que você já achou. Porque isso é muito difícil as pessoas jovens já começar a se achar, né? Tem uma cobrança muito grande das pessoas. Qual que é a sua, né? Mas é muito bom quando a pessoa já descobre Mas pra dom. mim, eu gostava de tanta coisa que eu te falei, eu gostava de biologia tanto, que pra mim, até hoje em dia, eu leio mais, muito mais, sobre biologia, principalmente biologia evolutiva, né? Que é a ciência que estuda, né, desde a origem até A evolução. a formação e a evolução das espécies, né? E da vida, né? Ao longo dos íons, né, dos milhões e bilhões de anos, né? Para mim isso é uma coisa maravilhosa, porque é simples, eu por mim, eu sei lá, eu gosto muito de história, eu gosto muito de política, de filosofia política, porra, de literatura, para mim, Você sabe? escreve muito bem. Você Obrigado. escreve muito Eu tô até bem. um pouco Muito parado. bem. Não, mas você escreve muito bem, muito bem. Inclusive, se você falar, pô, de você ter uma coluna, algo assim, cara, você escreve muito bem. É uma das pessoas do meu meio que escreve melhor a você. Obrigado. Mesmo. E com Eu tô até muita parado lucidez, nisso, assim, é muito retomar um bom, pouco muito isso, bom. E aí você começou dentro da faculdade, terminou. A faculdade, aquela coisa, vou te falar, teve um lado muito bom, principalmente das das matérias eletivas de outros departamentos, né? Então eu pegava matérias eletivas de filosofia política, coisas que eu realmente gosto. Da minha área é engraçado porque como eu era muito ligado em tecnologia, eu já tinha, porra, nessa época eu já tinha o primeiro, eu trabalhava no computador do meu irmão, fazendo desenhos no computador do meu irmão, assim, que era Que computador é esse? era um computador, na época, ele tinha acabado de... Então, o Rogério? Não, é o George. Ele tinha um... Eu conheci ele também. É um Paintbrush rodando Windows 3, se eu não me engano, entendeu? E antes disso eu já fazia umas brincadeiras no Apple II dele também. Entendeu? Só que aí, logo depois dessa época, eu já conheci o Macintosh, que foi um amigo muito amigo aqui da nossa família aqui de São Paulo. Ele tinha um birô de design para fazer slide, apresentação de slide. Ele tinha alguns Macintosh. Foi o primeiro. Nessa época, você estava falando de 1988, assim. E nessa época tinha acabado de 87, na verdade. E tinha acabado de começar o Macintosh. O primeiro Macintosh saiu em 84. Você tem um desse, não? Eu tenho um de 88. É legal ter, né? Mas aí nessa época, porra, eu já tinha. Eu tava na PUC já. E eu, porra, já conheci o Mac, que foi uma revolução, o pessoal chamava do desktop publishing, a revolução do desktop publishing, que realmente mudou, né, o design gráfico, né. E eu já comecei a fazer, aí nessa época eu consegui, né, um Mac, minha família me ajudou para comprar um Mac, esse Mac que eu tenho ainda. E aí eu comecei a estudar design gráfico na PUC e comecei a usar ele para os trabalhos que tinha, de laboratório de representação gráfica, você tinha que fazer uma capa de livro, uma capa de caderno. Nessa época minha mãe gravou muito disco, né? E eu já, dos, sei lá, 30 discos que ela gravou,
eu devo ter desenhado uns 20, assim, né? Uhum. Então, a primeira capa, eu me lembro que, que eu fiz para ela foi um trabalho de faculdade. E aí eu usei, obviamente, E nessa época, eu forçava a barra. Nessa época o Mac ainda não estava preparado para fazer separação de cor, para trabalhar com cor, para fazer pre-press de cor mesmo. Ele fazia mais aquela coisa de composição de tipográfica e tal, de design, sabe, de traço, PB, logomarca e tal. Mas eu já forçava a barra, não existia nem Photoshop ainda. Aí eu usava uns programas que vinham antes do Photoshop, Digital Darkroom. Aí eu conseguia a versão beta do Photoshop, entendeu? Aí, mas antes, o Photoshop já foi, porra, mas antes do Photoshop eu já me metia a fazer separação, sabe, impressão em 4 cores, assim. Eu gostava muito disso. Mas aí o que eu tava falando mesmo? Você estava falando da faculdade que estava fazendo isso. Exatamente. Aí tinha um professor, né, laboratório de representação gráfica. Aí eu me lembro que eu tinha que fazer uma capa de um livro. Aí eu escolhi o 1984 de Orwell. Desde aquela época hoje em dia, infelizmente, o 1984 virou... não é mais ficção, né? Virou realidade. Né? Mas enfim, né? É um livro que eu admirava muito na época. E acho que todo mundo devia ler, aliás, né? Orwell, tanto a Revolução dos Bichos quanto o 1984, que serve é uma espécie de vacina contra certas ideologias que estão muito em voga, assim, hoje em dia. Mas aí, voltando a isso, eu usei, obviamente, o computador, eu usava o Illustrator, né, na época, que era um programa Sim. Acho que a maioria das pessoas conhece, né? Porque assim, que tá dentro do... A maioria das pessoas conhece, né? Tinha também o Aldous, tinha o PageMaker, né? E tinha o Freehand, que é o concorrente do Illustrator. Mas enfim, eu usava o Illustrator. E aí o cara, quando viu o que eu fiz no computador, ele falou, não, isso aí não é aceitável. Isso aí não é uma ferramenta séria de design gráfico. Entendeu? Isso é uma brincadeira. Mas quem falou isso? O meu professor. Ah, teu professor. Então... Aí você falou, putz, todo lugar aqui nessa faculdade que meu professor fala isso pra mim. Exatamente. Aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente, entendeu? Aí chega num momento e fala, puta merda, o cara tá falando pra mim. Sabe o que eu tive que fazer pra passar, pra usar o que eu já tinha feito? Eu tive que enganar, eu tive que recortar Eu peguei o que eu já imprimia na impressora. Andar pra trás. Você andou pra trás. Eu peguei tudo que eu já tinha feito, mas eu recortei com faca alfa, entendeu? E aí colei e tirei xerox. Xerox já podia usar, entendeu? E recortar e com faca alfa. Ou seja, eu tive que fingir que não tinha sido feito no computador. Aí realmente perde o sentido, entendeu? Então é o que eu te falei. Aí eu levava a faculdade, o que mais assim que eu tenho de bagagem que eu fiz nessa faculdade foram as aulas de outros departamentos. E alguns departamentos de arte também. Aí depois de um tempo você chegou a trabalhar com Gringo Cardia também, né? Ah, sim, isso já foi depois. Justamente. Aí eu fui indo, de qualquer maneira, entrando por esse caminho, já começando a... Quem não conhece, a gente falou Gringo Cardia. Gringo Cardia é um cenógrafo, né? Bem conhecido, que faz, né? Acho que é um dos caras muito... Desde aberturas de programas assim, fantásticos, enfim, umas coisas. Ele é um cenário. Cenógrafo, né? Cenógrafo, é um cenógrafo que faz cenários maravilhosos de peças, de shows e tal. Uhum. E eu fiquei muito amigo dele, e a Renata também na época, mas enfim, ele me procurou justamente porque eu era o primeiro... Fazer uma coisa diferente. Eu fazia design gráfico, né? E comecei a me especializar em ilustração 3D. Eu fazia também, pegava coisas que eu fazia em 3D e inseria dentro com Photoshop, eu inseria de uma forma super realista. E eu comecei a até ganhar muito dinheiro com isso, porque eu era o único que fazia esse tipo de efeitos, assim, principalmente material impresso, né? Para estilo, assim. Mas eu gostava muito de fazer ilustração tridimensional, né? Então eu fazia design e ilustração, que é basicamente 2D, né? Só que eu usava muito o 3D virtual, né, programa de ilustração tridimensional, para fazer minhas ilustrações. E aí o Gringo me chamou justamente para fazer minhas ilustrações para servir para imprimir, né? Servir de cenário. E imprimir assim, colar, recortar e servir de cenário. Então você tinha aquela impressão de ser meio 3D, mas na verdade era 2D. E, pô, eu com essa minha base de ilustração e foi minha primeira experiência com cenografia foi isso. Eu lembro que eu fiz uns cogumelos em 3D gigante, nem lembro para que show que era, entendeu? Mas depois
Mas nisso eu já fazia design gráfico direto, fazia algumas capas da minha mãe, como eu te disse. Isso com quantos anos? Você quer dizer, você foi morar em Berlim antes, você foi com 20 aí, anos, foi quando você isso aí foi quando eu voltou. voltei de Berlim. 22, assim, você passou quanto tempo lá? Por aí. Eu não fiquei... Um ano e pouco. Nem um ano. E aí você voltou, começou a trabalhar com 20 e poucos anos, você começou a trabalhar. Você lembra de quanto foi, quantos anos você tinha? Não voltava, não, porque do jeito que a coisa era, eu saí correndo. Vai descambado, Berlim é complicado. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu estava lá, eu tinha uma sociedade de um clube lá em Berlim, né? Inclusive o Muti desenhou uma vez projeto para os caras, foi correndo. A gente fez um projeto do Holzmarker, onde está o Caterblau. Quem já conhece Berlim, música eletrônica. E a gente chegou, foi numa correria, ele fez o projeto super correndo para a gente apresentar, né? Enfim, essa é outra história. E aí, eu lembro que eu fiquei em Berlim ali uma semana, que eu estava vendo as coisas e tocando. Aí chegou um momento, eu falei, deixa eu sair embora dessa cidade aqui, urgente, porque Berlim, quando você gosta de noite, tem tanto artista bom, DJ bom, e aquilo ali vai te consumir numa cidade de muita festa. É um buraco negro. Mas daí você voltou, isso aí você já tinha quantos anos que você fez essa primeira aí, lembra? Quantos anos você tinha quando você fez esse primeiro cenário aí com o Gringo? Eu 22, 21 anos. 21 anos, novo, 22 caramba. Anos. Que legal. Mas aí, beleza, eu tava começando. Aí nessa época, logo, eu era amigo do pessoal do Planet Hemp, entendeu? Né? E do skate, do punk rock, aquilo que eu tava começando a falar. E eu fui pra Berlim por causa disso. Eu fui pra Berlim porque eu tava no show do Iggy Pop aqui em São Paulo, em 86, se eu não me engano. E conheci uma menina, a Elke, maravilhosa, uma gatinha punk, assim, me apaixonei, entendeu? E eu ficava hospedado na casa do meu primo, do meu tio. Lá em Berlim. Israel, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Um tio maravilhoso, que foi um pai pra mim, um cara que era sensacional. Não sei se você chegou a conhecer ele, cara, um cara sensacional. Ele tava, será, nessa... Porque tinha várias pessoas da tua família quando eu passei o Réveillon com vocês lá. Tinha muita gente. Não sei. Bom, e aí você foi, a gatinha punk fez você ir pra Berlim... você não virou punk por causa dela, você já era punk. Não, porque você apaixonou demais, virava qualquer coisa, né, Mate? Não. Nesse caso, nessa época, eu era assim, fechado, bitolado. Vamos fazer o seguinte, você manda foto pra gente. O punk 77 eu achava já meia, sabe? Você vai mandar pra gente. De punk hardcore. Você vai mandar pra gente aí aquela foto sua, legal pra caralho, que você tá. Uma foto sua com cabelo. Moicano. Moicano. Tinha cabelo ruivo e meio. Depois eu era punk, na época eu podia ser punk, hoje em dia eu sou obrigado a ser skinhead. Mas daí você manda essas fotos pra gente aí, tá? Se tiver de coisas, a gente vai acrescentar. Aí se tiver desses primeiros trabalhos e coisas, a gente acrescenta aqui junto na... Vou botar. Eu acho legal você trazer isso junto, né? Pro pessoal ir vendo e a gente mostrando o que é. E aí você foi trabalhando, e aí como que entrou, vamos dizer, quais são os trabalhos mais importantes que você pode elencar? Tu fala, olha, os trabalhos assim que eu realmente, foram trabalhos marcantes para mim, foram esses. Pode ser de qualquer, desde uma instalação a um projeto... Eu vou te falar, mas deixa eu continuar na cronologia. Pode fazer, pode ir. E na explicação da minha trajetória, porque justamente eu estava vindo do design gráfico, com ilustração, e eu comecei a fazer essas primeiras experiências de fazer ilustração num ambiente tridimensional para cenografia. Certo. E peguei gosto pela coisa, e aí eu fiz a capa do segundo disco do Planet Hemp, que se chama Os Cães Ladram e a Caravana Não Para. É muito louco. Acho que eu já vi esse capa a cara Não, eu vi um que eu achei sensacional, que é uma bomba. Esse é o single. O single é uma bomba atômica saindo da boca de um cara, que todo mundo achava que era o D2, né? Assim, soltando a fumaça, que era uma explosão, um cogumelo atômico, mas na verdade era o meu porteiro. e o cachorro que está na contracapa do disco é o cachorro do meu irmão, o Bob. Finado Bob, um cachorro muito gente boa. Mas aí esse cara que tá na frente, na verdade, tinha um cara na frente que era um cara assim, sabe, que era pra ser um cara de um político, assim, do sistema. Meio, assim. Na verdade, cara de político, na verdade, que você fez um negócio com o Churchill, alguma coisa? Não é o Churchill, mas parece. Não parece? É isso, eu lembro qual que é. É um cara mais emburrado, assim, você também lembra um pouco. O Churchill era meio emburrado, né? O cara era emburrado. Um cara maravilhoso, mas bem emburrado. Mas ele lembrava o Churchill, mas eu não podia... Eu peguei isso da época de um livro justamente de políticos alemães do pós-guerra, de fotografia, o Gringo me emprestou. E aí eu escaneei várias fotos e montei no Photoshop uma pessoa que não existia. Como se fosse... Hoje em dia eu faria isso em inteligência artificial. Seria muito mais fácil, né? Só que lá, pelo menos no Photoshop, você tem mais controle, né? Então, todo mundo acha que aquilo ali é uma pessoa, não é uma pessoa que não existe. Beleza.
Isso foi logo no começo do Photoshop, né? Como eu te disse, 88. E aí... Não, isso aí, perdão. Isso já foi na volta de Berlim, isso é 94. Sabe? Aí eu fiz o primeiro show. Eles me chamaram para fazer o cenário, entendeu? Isso aí foi a minha primeira experiência de cenografia, entendeu? E eu fiz junto com o Gringo, entendeu? Eu chamei o Gringo para fazer junto comigo, essa tinha experiência. Então a gente fez junto, mas a capa foi minha. E aí, a partir disso, me chamaram para fazer uns programas da Globo, um pessoal que eu conhecia, de cenografia. E aí, a partir desse cenário que eu fiz para a Globo, o Cacá Ribeiro, que era amigo do diretor desse programa lá da Globo, o Alberto, me chamou para fazer um... O Alberto, eu conheço ele. É, Inclusive, ele estava naquele Réveillon na tua casa. O Alberto estava, o Alberto Renault. Renault, O Alberto Renault estava nesse dia lá. Aí ele me chamou para fazer um projeto que seria uma cenografia temporária para uma casa noturna, que a ideia era ter uma casa noturna que tivesse cenário que mudasse a cada 3 meses. E essa foi o U-Turn. E antes disso, não foi a MTV? Não, essa... A MTV foi depois? A MTV foi depois. Foi por causa da U-Turn que me chamou Fez para fazer pra a MTV. MTV, Entendeu? entendi. E aí a U-Turn me deu muita projeção, realmente foi um... Pô, é uma coisa que foi nunca vista em termos de... E acabou que não foi... Eu acabei fazendo um projeto de arquitetura, de interior mesmo, entendeu? Tanto que ficou, enquanto durou a U-Turn, foi o projeto da U-Turn, entendeu? Não era uma cenografia para... Aí depois fez MTV. E a partir... Aí me chamaram para fazer o cenário da MTV, primeiro do Supernova, um programa Incrível. jornalístico. Eu fiz o primeiro era pequenininho, lá no 6º andar do prédio lá no Sumaré. Aí depois me chamaram para fazer um cenário do Supernova novo, que era geral, assim, que tinham todos os programas jornalísticos dentro, um estúdio maior ali ao lado. E aí foi bem marcante. Isso talvez o primeiro trabalho meu mais marcante, assim, foi esse cenário do Supernova. O U-Turn também eu considero um projeto importante. Foi o primeiro projeto de clube, né? Certo. Foi onde você me conheceu, aliás, foi por causa da U-Turn que a gente começou a nossa É história. engraçado, esses dias a gente eu fiz um post do The Edge, aí o cara escreveu do The Edge Campo Grande, ele escreveu cópia da U-Turn. Amigo, não foi cópia, porque quem fez o projeto é a mesma pessoa que fez o projeto da U-Turn, tá? Então, na verdade, obviamente, é um conceito da pessoa que fez o projeto, não tem cópia nenhuma. Não, e eu não me... Enfim, às vezes eu até quase me policia, às vezes, para não me repetir. Eu odeio me repetir. Mas não tem, obviamente tem uma referência da nesse época que caso tem aí, uma certa linguagem, algumas coisas, foi mas bem diferente, foi uma evolução. Mas voltando, e aí, desculpa te interrompendo, mas nessa época, o meu trabalho, mesmo de arquitetura, mesmo de cenografia, ainda era muito bidimensional. E até hoje em dia, o gráfico é muito importante nos meus projetos de arquitetura, de cenário, entendeu? O elemento gráfico. Mas na época era tipo assim, eu fazia, inclusive no Illustrator, o projeto. Eu desenhava as paredinhas como se fosse um cubo que eu abria, assim, eu nem sei como as pessoas se aprovavam, eu apresentava assim, em vez de apresentar uma coisa em 3D, eu apresentava o projeto com as paredes todas abertas, assim, sabe? O primeiro projeto do DED era assim, porque era um circuito, o circuito abria, você abria o papel, aí você tinha que pegar um papel e imprimir para fazer, para virar tipo uma maquetinha. E é isso, aí eu desenhava as paredes, entendeu? Então eu pensava ainda muito bidimensionalmente, entendeu? E o DED Campo Grande, que foi o DED Campo Grande, na verdade, foi antes do MTV. O primeiro cenário da MTV foi antes do DED, o primeiro Supernova. O segundo Supernova foi depois do projeto de DED Campo Grande. Foi 2000 e o projeto de Campo Grande foi 99. E foi uma evolução dele. O projeto de Campo... Aí eu chamo de 2D e meio, assim, que nessa época eu estava indo do 2D pro 3D, então eu estava no 2D e meio, assim, entendeu? O projeto de Campo Grande era totalmente gráfico, você lembra, né? Sabe, as paredes... E a gente, naquela época, era tudo feito à mão, né? Pintura de arte na mão, assim. É uma loucura. Mas aí, a partir... Até algumas formas que eu usei, que são aqueles retângulos arredondados, que era uma característica minha, que era muito influenciado pelo design dos anos 60, na época ainda, né? E aquela coisa que uma forma vai se conectando com a outra. Aquelas amebas, né? Não chega a ser uma ameba, porque a ameba é mais disforme. Um circuito, né? Um circuito com aquelas... um retângulo arredondado. E às vezes muito arredondado, com forma de cápsula. As pessoas que vê o DED de Campo Grande, o projeto dele, se você puder aqui, você obviamente melhor do que eu, para explicitar esse projeto, teve uma influência, o que é ele? Porque eu lembro que uma vez você falou para mim, eu sei, mas eu quero melhor você dizer. A influência... na verdade, porque ele é o conceito. Porque influência... influência e conceito. Eu tive uma influência muito grande dessa época do design dos anos 60, de arquitetura dos anos 60, principalmente Werner Penton. Esse cara foi realmente uma grande influência na U-Turn, que também acabou ainda sendo uma influência no DED de Campo Grande. E
Só que o DED de Campo Grande, a ideia é justamente aqueles. É como se fosse um circuito impresso, sabe? Ou seja, uma máquina. Seria o interior de uma máquina de um computador retrofuturista, meio psicodélico dos anos 60. Dos anos 60 e com linhas que também, como se as fosse linhas uma meio máquina. streetwear também, uma linha streetwear. E aí Né? as formas todas se conectavam e aquelas faixas na parede ligavam os elementos de luz. E foi a primeira vez que eu desenhei a luz, foi a ideia de Campo Grande. Porque aí o Turner não desenhei luz. Desenhei só as paredes, o mobiliário e a luz a gente usou aquela luz convencional de, sabe, de equipamento de luz, luz par. Acho que nem tinha moving na época, acho que talvez tinha uma outra moving. Mas aí depois eu entendi que não, que a arquitetura, acho que a luz tinha que estar inserida na arquitetura. Né? E aí a primeira vez que eu comecei a pensar já assim foi já no DED de Campo Grande. Ficou fantástico, um projeto maravilhoso. E o DED de Campo Grande serviu como base para o projeto da Supernova, da MTV, e ali eu já estava um pouquinho mais 3D, porque em vez de ser aquelas cápsulas só gráficas impressas na parede, elas já eram layers, tipo, elas eram feitas profundidade. De profundidade, era feita de madeira com bota de fibra de vidro. Aí eu comecei a usar muita fibra de vidro nessa época, sabe? É lindíssimo também aquele projeto. E aí, porra, já comecei a entrar nesse mundo mais tridimensional, sabe? De verdade mesmo. Então foi essa minha trajetória que eu fui do mundo 2D para o 3D de verdade, entendeu? E agora? E aí depois, porra, a coisa... Eu comecei a voltar, comecei a usar muita... Aí nessa época eu fazia muita cenografia de desfile, aí eu usava toneladas de material que depois a gente jogava fora, de isopor, gostava muito, era uma maravilha, mas usava muito isopor. Mas eu comecei a pensar depois que, porra, essas coisas que eu criava no computador, em programas de realidade virtual, vamos dizer assim, eu comecei a pensar que a gente podia, sabe, usar isso de uma forma menos, assim que gastasse menos material, assim, mais sustentável, né? E comecei a usar os elementos eletrônicos. Um que você usou muita coisa foi um da Coach, né? Que você fez umas ondas. Aquele das ondas foi todo de isopor, feito com escultor de... Muito pessoal que fazia cenário de escola de samba. Esse foi um cenário importante. Esse foi um trabalho importante. Aí você está perguntando dos trabalhos mais marcantes. Aí eu fui nessa minha trajetória de primeiro, sabe, de sair do 2D gráfico, indo mais para o 3D espacial. Aí depois do 3D espacial começar a usar elementos virtuais, né? Aí teve essa grande quebra, que foi um trabalho, foi um divisor de águas, acho tanto na minha trajetória quanto no design de pista de dança e clube em geral, que foi o DED daqui embaixo, né? Aqui a pista 1 do DED original, enfim, o primeiro DED de São Paulo. Eu acho, não falando porque você está aqui, nem, né, por eu ser o proprietário do clube, mas eu acho que de design de clube, eu acho que é o clube com design mais importante que eu já vi. Obviamente que tem clubes, né, que a gente for pegar aí na história, Estúdio 54, sim. Hacienda, enfim, a Minígia, clubes muito importantes que têm uma história, né, Pacha, clubes que são clubes lendários, mas se a gente for falar de Berghain, né? Enfim, mas se a gente for falar de clube, vamos dizer, com um design, inovação e tecnologia, eu acredito que o DED seja o clube com mais marcante no quesito design e iluminação, revolução de iluminação. Eu engraçado essa história, eu já contei algumas vezes. Eu tinha o DED de São Paulo, de Campo Grande, né? Eu morava lá, tinha uma marca de roupa, tinha uma loja. Minha vida ali era em Campo Grande, né? Já tinha o meu filho Pedro, e aí tinha o Guilherme que estava vindo. Eu lembro quando a gente foi aqui, a Fernanda estava grávida, estava nos últimos. A gente inaugurou em abril, ele nasceu em agosto, quer dizer, foi ali um pouco antes. Tava já com... Tava barrigudinha, né? E aí... Mas voltando, eu fui tocar do lado da minha casa, o clube que eu fui tocar chama Piranha, que era do lado da minha casa hoje. Foi tudo muito coincidência, né? E aí eu vim pra cá, tava tendo aqui, tinha um clube, né? Na pista 1, chamava Estéreo. E aí eu vim no Estéreo, eu conhecia o Tony Menache, ele já tinha ido para Campo Grande, a gente viajou junto uma vez em 98, nem tinha o DED Campo Grande, a gente viajou para Londres juntos, e enfim.
E aí o Oscar Bueno, que tinha uma parte da sociedade e era promotor, vamos dizer que administrava, Tinha fazia Festa programação. Paradise, né, já aqui, né? Era o Paradise. Aí o Oscar, o Tony quer vender aqui, você não acha legal? O que você acha? Você não quer comprar o clube? Aí você tava aqui. Aí eu cheguei, Muti, o Oscar acabou de me oferecer aqui, cara, pra comprar. Porra, você tá maluca? Aqui é a Barra Funda, não vira? Eu falei, porra, maluco tá você, se nós estamos aqui, porra. Daí você riu pra caralho. O Muti, muito legal, que o Muti tem muito senso de humor, sabe? É uma coisa que eu gosto. Odeio gente que não tem senso de humor, que não ri, que é tudo engessado, gente que não sabe rir, não sabe ser feliz. E o Muti a gente sempre riu muito. Além do nosso trabalho de parceria de amizade, já teve muitas boas risadas, assim, tipo, muita história pra contar, cara. E aí, pum! Aí eu lembro que eu voltei pra Campo Grande, né? E era difícil pra caramba no começo, lá com o clube lá, né? Comecei com as festas deram um boom, era muita festa com. Fizemos uma festa em 97, 10 mil pessoas. Aí o clube lá, mas era difícil, né? Gringo, sempre foi um clube com um conceito, né? De qualidade, assim, nunca foi um clube comercial, né? Era sempre no house, no técnico, que é minha base. E aí, vou fazer um clube em São Paulo. Minha mãe, você tá maluco? Aí até os meus amigos falavam, porra, você vai fazer um clube em São Paulo, o que você vai fazer em São Paulo? Você é de Campo Grande e tal. Eu falei, cara, não tem essa, vai ser legal. E o próprio Muti, ele falava, não, tem que ser outro nome, elétrico, não sei o Isso que. é verdade. Mas assim, eu acho que o nome The Edge, Elétrico a é um gente nome tem uma bom. história, né? É uma história que a gente tem, um clube que por mais que seja um conceito, como ele disse, que é um projeto de uma grande máquina, o The Edge São Paulo também, né? O Dead Como São é que Paulo foi a mais ideia? ainda. O Dead Como é São que foi a Paulo mais ideia? ainda. Me diga aí, como é que você Foi uma tirou a ideia? evolução desse A gente conceito foi de uma falando, máquina de e aí o som. que a gente vai fazer? Daí eu falei, pô, vamos procurar uma coisa, né, São Paulo mais escura. Eu lembro uma vez que eu andava de preto, a gente se encontrou na Galeria Ouro Fino, e o Muti sempre ele teve como ele, né, tava vivendo ali muito. Primeiro, o Rio de Janeiro influencia, você usava coisas mais coloridas, muita roupa retrô, camiseta retrô, Da de época, banco. que era influenciado dos 60. E aí eu lembro que eu apareci de preto pra gente fazer uma reunião, eu tava todo de preto, calça de couro, roupa preta, uma bota assim. Porra, tu é dark? Não sei o que você falou pra mim, que tu é gótico, tu é gótico, tu é gótico. Você falou, lá na galeria, eu vi, tu é gótico, você tá todo de preto aí, porra. Sou então, ué. E Agora aí, inverteu, agora tu é tá agora eu bege, né? tô bege, tô bege, tô neutro, tô bege. Porque ontem eu sabia que na hora que eu coloquei a roupa, ontem ele me encontrou e eu tava com uma roupa que era tom surtom de cremes, bege e tal, né? E hoje também eu tô, né, com os tons assim, vim pra combinar com o ambiente aqui. E aí eu falei, o Muti vai me alugar, vai falar. Eu tinha certeza, na hora que eu coloquei, primeiro fui pegar a calça, eu coloquei isso aqui, eu falei, ele vai falar isso, eu sabia já. E aí, enfim, a gente veio no conceito, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer o clube mais escuro, preto. E o Muti, porra, cara. E aí, como foi essa sacada aí que você Cara, dá não, luz? isso eu não, sinceramente, dessa parte do escuro e preto eu não lembro. Na verdade, eu acho que você. Eu não sei, eu acho que você. Todo mundo tava esperando, não só você, mas todo mundo esperava, porque eu tinha Uma acabado de coisa fazer colorida. MTV, tinha acabado de fazer The Edge, de Campo Grande e o Turner. Esperava aquela coisa, entendeu? De formas não orgânicas, mas enfim, arredondadas e super coloridas, com essa estética meio anos 60, meio Phantom, entendeu? E aí, só que eu não gosto de ficar parado, não, nem esteticamente, nem, sabe, uma Nada. coisa só e nada, entendeu? É isso mesmo. E aí eu tava já, porra. E eu lembro um dia que eu falei pra você, pô, Muti, você é minimalista. Não sou minimalista, eu não sou minimalista. Acho que você é um pouco minimalista, mas não é problema ser É um minimalista. Minimax. Minimax, é. E aí, como é que foi? Aí, o grande sacada que até tem um videozinho que a gente fala aqui no DET TV, no aniversário, muito engraçado. Muti, de onde o cara perguntou? Como você tirou essa ideia do VU? Porra, fala aí. Tirei do... Exatamente. A ideia é fazer uma. Quando eu, porra, fui para São Paulo, eu queria continuar a ideia de ser uma máquina de música de Campo Grande, mas eu comecei a realmente pensar no que seria mais básico, né? Que seria. E aí tinha o meu sonzinho, o meu 3 em 1 dos anos 80 que eu ouvia, que todo mundo tinha, que tinha aquele. O VU não, que é o. Na verdade, o analisador ali de volumes por frequência. Né? Que o pessoal chama de equalizador, mas na verdade é o display do equalizador para você conseguir equalizar as frequências. E aquilo ali, pô, é um clássico, é o LED verde, que é o LED mais baratinho que tinha mesmo, e aí aquilo ali realmente serviu de inspiração para fazer uma
tradução direta. Mas que aquela resposta que tem no vídeo é muito engraçada. De onde você tirou isso aí? Pô, tirei do VUzinho vagabundo do meu quarto. Essas coisas são geniais. Essas coisas são geniais. Mas aí não é só isso, né? As linhas, porra, o que foi revolucionário no Dead? O Dead, como você está falando, ele não... Pô, talvez, assim, você falou de clubes lendários, né? Hacienda, Pachá, não sei, Poberg. Esses clubes têm essa áurea, mas não tanto pelo design, mas pela toda a história, né? Da situação. Mas o Dead realmente tem uma importância muito grande, além de ter importância como história, né? Aqui na cena do Brasil, foi fundamental, né? Divisor de águas mesmo também. Só que mundialmente foi uma referência de design, né? Pela primeira vez, primeiro, a luz inserida na arquitetura. Segundo, porra, o conceito de tubo LED começou ali, antes de existir tubo LED. Hoje em dia, os strips de LED, os strips lá da pista 1 são feitos de LED. Na época não era LED, porque o LED é muito caro, entendeu? Eu até pensava em LED, mas eu nem imaginava que ia conseguir. Então era feito de neon, sabe? De neon RGB. Neon RGB. Mas a ideia é justamente ligar o sistema de áudio na luz, entendeu? Então, realmente, aquela caixa de música, né, ter ela se desenhar e se reconfigurar e se redesenhar através da música. Isso aí inaugurou... Isso primeiro realmente mudou, virou uma referência mundial. E, pô, quantas cópias acho que vale a pena até mostrar a quantidade de cópia que tem o DR. Eu acho que a gente, não sei se a gente eticamente, né, de mostrar, mas tem clubes aí lendários e até hoje tem clubes. Tem um clube, o Sunkies de Ibiza, que se inspirou, né? Vamos dizer. Aí tem o Sunkies de Manchester também, que foi eleito o melhor clube do mundo. A própria pista club do High Ibiza, ela é inspirada na iluminação do Dead, eu acho. Não só clube, toda a estética de música eletrônica, aquela coisa que ninguém aguenta mais ver dos VUs, que virou uma. Pô, várias marcas usaram assim. Realmente foi uma coisa assim, que realmente ele deu uma marca, um marco dentro revolucionou a iluminação. Eu me lembro que quando você me apresentou o projeto, e aí tem o finado Lunardi, né, Lunardi Donat, que fez as principais casas de São Paulo, e o Lunardi era o cara que fazia praticamente todas as casas, luz, som. E quando eu fui apresentar para ele, ele falou, pô, isso não vai funcionar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, precisa de fumaça, precisa de luz, precisa de LED, precisa de strobo, precisa de coisa, precisa de um monte de coisa. E aí, no mais, quando mesmo que a gente tinha, ele falou, tá precisando de alguma coisa. Eu falei, não, tá incrível do jeito que tá. A gente nunca precisou de nada, a gente nunca usou um strobo, um moving, nada que não seja essa luz. Então... Bom, mais do que parabéns. Enfim, aí depois da pista 1, a gente ficou de 2003, que inauguramos o Dead, ficou até o 2011, 2011, que a gente inaugurou aqui. A expansão aqui foi 2009. Não, 2010. O projeto foi 2009, foi 2010. Eu acho que foi 2010, 2011 que a gente inaugurou aqui. E é engraçado, cara, essa pista que a gente tá, só para abrir um parênteses aqui, até eu falei pro meu, eu quero fazer toda de madeira, não sei o quê. Eu desenhei grotescamente assim, essa disposição aqui desses sofás para criar esses loungezinhos, aquela cabininha. Ainda tive uma situação com um amigo meu, nós brigamos por causa da cabine, ele falou que eu era elitista porque eu ia fazer um camarote lá. Eu falei, meu camarote não é aberto, é fechado. Deixa eu lembrar, essa história foi muito... Na verdade, aqui assim, a pista 2 foi logo de cara que eu já desenhei, que já era uma evolução da pista 1, toda de strip. Mas aqui a gente não sabia muito bem qual que seria o uso daqui. Então, primeiro a gente ia pensando em fazer tudo cabine, você não lembra? Primeiro desenho. Cabine. Não é nem desenho, primeiro conceito. Mas daí depois falou, não, é muito diminuir. Era uma loucura, era tipo um trem, assim, sabe? Exatamente. Com várias cabininhas. Assim. Exatamente. E aí depois a gente manteve 2 cabines ali e, sabe, escondida, muita gente nem sabe que existe, isso eu acho maravilhoso. E aí a ideia que me veio foi justamente fazer uma quebra do que era totalmente nas outras pistas, né, de ser tudo ângulo reto. E a gente fez vários desenhos e depois com o marceneiro, pegava a linha e começava a fazer isso aqui, eu segurando o barbante aqui de fita, né, para poder fazer tudo isso aqui. E a pista 2 também a gente colocou madeira, já vinha com essa história de madeira.
Agora, e a pista 2, as pessoas nem sabem que é aquela madeira, né? Dá uma checada aí uma hora que você vir na pista 2, que todas aquelas aletas são de madeira. Enfim, Muti, mas e aí, outros projetos, assim, além do The Edge, senão a gente vai falar que a gente tá vendendo só o nosso peixe aqui, não é isso, o conteúdo da... Aqui é muita história. Aqui tem muita história. E assim, como a gente estava dizendo, né, depois eu vou colocar aí uma hora, fazer um review, mostrar os desfiles, a gente está fazendo um projeto aí, outro assunto, dos desfiles. Aquele desfile que você fez foi sensacional. Aquele desfile, eu acho que foi o desfile mais bonito, assim, um dos desfiles mais incríveis que eu já vi, que era 2 painéis de LED, os modelos iam andando e acompanhando o desenho. A gente vai colocar aí, eu vou pegar esse vídeo e a gente vai colocar um pouco aqui para o pessoal conhecer. Aí com software generativo que ia gerando as imagens que iam seguindo o movimento dos modelos. O que mais de projeto assim que você falou, puta, esse projeto foi incrível? Então, paralelamente ao The Edge, eu fazia muita, além de música, assim, pô, a música sempre foi muito presente na minha vida, né? Fazendo capas de disco, fazendo clubes. Agora, a moda também nessa época era muito importante. Eu tinha uma grande admiração, grande fascínio por moda. E comecei a fazer alguns desfiles, assim, cenários de desfile. E nessa época me chamaram para fazer, através da Erika Palomino, ela me indicou para fazer os lounges da Melissa, no São Paulo Fashion Week. Uhum. Aí eu fiz 1, 2, 3, assim, diversos anos seguidos, e nisso eu fui criando, né, junto com o pessoal do marketing da Melissa, meio que o DNA de arquitetura da Melissa, que acabou se concretizando na primeira loja da Melissa mesmo, que é a flagship, né, da Oscar Freire, né, que foi um projeto de 2005, e onde eu propus esse conceito também de ter um espaço que mudava a cada 3 meses de roupa, né? Na época a gente fazia isso através de impressão em gigantografia, né? Que forrava todo aquele espaço da fachada que virou tipo uma praça. Aquilo também virou uma atração ali na Oscar Freire. Saiu até no New York Times como ponto turístico de design de São Paulo. E na época quando eu propus, porque foi do zero aquela obra, né? Então, quando eu propus ter um recuo daquele tamanho lá no Oscar Freire, que é o ponto mais alto de aluguel aqui em São Paulo, as pessoas quase que ficavam assim, perder esse espaço todo aí para fazer um buraco, uma praça ali. Fazer um vão ali, né? Mas aquilo virou, sabe, uma referência. Uma referência. E aí, a partir disso... Essa proposta daquele recuo, aquilo ali foi sua? Minha. Então, não só o recuo, como toda essa proposta de mudar, certo, que acabou virando a marca das Galerias Melissa, né? E quantas são? Eu fiz essa em 2005, depois eu fiz em 2014 a de Londres, em Covent Garden. Certo. Foi um projeto maravilhoso, numa casa do século XVIII, assim, super antigo, onde não podia mexer nada, então eu criei uma arquitetura que era como se fosse espaços que eram mobiliários, que super... Um retrofit, assim, de instalação que tinha de antigo. Exatamente, dentro de um ambiente do século XVIII, mas umas instalações super modernas e tecnológicas, assim, entendeu? Desde a entrada, que eram justamente 3 painéis de LED que remetiam um pouco a essa praça da Oscar Freire, só que de uma maneira totalmente tecnológica, em vez de ter... impressão, era tudo já com conteúdo generativo, conteúdo de vídeo. Primeiro depois chamavam artistas que usavam também aquilo, com um espelho na frente, formando essa confusão sensorial aí, né? Então a Melissa também foi uma história muito importante assim na minha trajetória profissional, e ao mesmo tempo, eu fiz também nessa época 2 edições da cenografia geral de São Paulo Fashion Week. E também, um pouco antes, eu fiz uma festa de aniversário de 2 anos da Diesel. Eu tava. Que você tava. Toquei. Que você tocou. Eu toquei nessa. Essa aí foi maravilhosa, que era tipo de projeção. Era escultura. Eu fiz uma cenografia, assim, meio escultural. Essa foi ali Prestes Maia, ali em frente do Municipal, embaixo. Exato. Maravilhosas. Então, nessa festa, tanto nessa festa... Que foi isso, hein? 2004. Nessa festa... eu fiz uma projeção. Nossa senhora, 2004 tava tocando, você já fazendo isso. Estamos ficando, né, realmente tempo... 20 anos. Uma projeção mapeada, justamente, só que não existia esse nome de videomapping, de projeção mapeada na época. Mas era isso, eram 12 projetores e inseridos na cenografia, e cada coluna, né, que escondia as colunas de mármore lá da maravilhoso. Projetava na outra coluna e recortado, mapeado, ou seja... então eu já fazia um ambiente todo de projeção mapeada,
antes de existir essa expressão História de videomapping, aham. entendeu? E aí eu fiz isso também no ano seguinte, nessa edição do São Paulo Fashion Week. Não, essa ficou incrível. E Não, essa ficou incrível. essa foi um tour Essa de é force maravilhosa. técnico. Além, Essa é maravilhosa. e essa daí ocupava justamente uma projeção só, ocupava toda a cenografia que eu criei para Todo o pavilhão. esconder as salinhas dos patrocinadores, os lounges, né? Entre eles o da Melissa, que eu também desenhei na época. Só que nessa época não tinha essa facilidade de ter. Hoje em dia você pega um computador, tem 12 saídas, tem 8 saídas 4K, é uma moleza. Na época não, os computadores eram bem, incomparavelmente mais lentos, né? Limitados. E você não tinha. Tinha um sistema ali para fazer isso que foi meio que desenvolvido com o fornecedor para lá, porque não existia ainda tecnologia suficiente para fazer isso, para ter uma imagem que na época era 8K, que era coisa pra cacete na época. Assim. Hoje em dia é uma moleza, mas na época era esse sim, as pessoas falam, você tá maluco, isso não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, é impossível, impossível. Ganhou prêmio. Não de design, design também ganhou, mas de Na tecnologia. verdade, eu não me lembro, assim, esse conteúdo que foi passado disso, que você tem em cima que todo mundo sabe, né, do pavilhão, Na verdade, no prédio da Bienal. Na prédio da Bienal, do Oscar Niemeyer, e aí você fez projeções, fazia de imagens que tinham também de coisas dele, é isso? Você respeitou de certa forma isso ou não? O conteúdo tinha a parte gráfica, assim, que era a parte mais cenográfica e gráfica, que dialogava com as formas do prédio e da própria cenografia, que aí era uma coisa que eu fiz, enfim, em 3D. E tinha também como se fosse uma exposição, que teve uma curadoria de vários artistas e fotógrafos que também eram projetados nessa cenografia. Maravilhosa. Isso daí também vamos colocar aqui, essa vale a pena, já vamos colocar aqui, ó. Você vai ver agora aqui isso aí. Agora, então, era uma semana de conteúdo praticamente inédito o dia inteiro. A quantidade de processamento que precisava na época, de render, para você ter uma ideia, eu comprei 4 computadores topo de linha do Mac, que hoje em dia um iPhone é muito mais potente do que os 4 juntos. Mas então eu comprei os 4 topo de linha da Apple na época e ficou assim, sem exagero, 4 ou 5 meses renderando o material, entendeu? Aí teve que fazer 4 meses antes. Esse projeto maravilhoso, maravilhoso. 2005, né? Puth, de logomarca, quer falar? Pode complementar. Não, de logomarcas, você criou a logomarca do DED Campo Grande, que foi incrível, você criou a logomarca para mim, né? Estou dizendo dentro dos negócios, logomarca do DED São Paulo, que é incrível, logomarca do Bossa, meu restaurante, que também foi um projeto dele, junto com o Rosenbaum, mas realmente teve vamos dizer, o Multi, eu acho que a fachada A fachada foi mais minha, o interior mais participação tua, né? O interior foi mais meu, mas enfim, aquele lá que foi um projeto maravilhoso também, a gente vai colocar, tudo que a gente vai falando, a gente vai colocar aqui, tá? A gente vai, para vocês entenderem aí, vamos ver. E o do Boss maravilhoso, logomarca também incrível, você criou a do Ritual para mim no meu álbum, logomarcas que você falou, puta, essa logomarca é foi bastante conhecido acerto, do IBEST, né? A IBEST, que ficou conhecido. Mas como eu te disse, eu comecei com minha carreira... Trabalhou com grandes marcas de algumas coisas, tipo... Hoje você trabalha também com a Coca-Cola, né? Você faz uns lounges da Coca-Cola. Chegou a fazer algum trabalho de logomarca, alguma coisa com a Coca-Cola também, não? Não. Eu trabalhei muito com a Coca-Cola, até na época que eu fazia também a parte de gráfica, só que eu fazia assim também aplicações gráficas. Uma vez eu me lembro que eu fiz uma ativação para posto de gasolina, tinha uns adesivos de chão, assim, que eram feitos como umas amebas, mas com o ribbon, né? Com aquela onda da Coca-Cola. Cara, eu lembro que você me mostrou, e aí teve um troféu que era da Copa ou era da Copa? Que tinha uma concorrência que era da Copa do Mundo, que era o troféu da Copa, não foi isso? Não, Copa Olimpíada. O que era? Que você tava, pô... A Olimpíada eu fiz a abertura dos Jogos Paralímpicos. Não teve uma história de
do troféu da Copa, que daí Eu depois fiz falou o que era troféu de uma Fórmula mão, 1. que era da mão, aí, que daí você falou, porra, eu tinha que... Ah, era troféu aquilo, né? É, enfim, De mas Olimpíada. das logomarcas, assim, tem Ah, alguma não é outra... troféu, aquilo ali era marca, era uma marca Era a dos Jogos marca? Olímpicos. É, marca dos Jogos Olímpicos. Mas não Aí você fiz, acabou não. fazendo a Não, eu não abertura da fiz. Copa? Não, Teve eu fiz a abertura dos Jogos Paralímpicos, um módulo, que é o módulo dos cegos, chama Beyond Vision, que era cada um com uma deficiência. Fizeram e esse daí foi sobre os deficientes visuais, né? E foi uma experiência sensacional, uma projeção, essa sim, uma projeção também gigante, mas uma época um pouco mais fácil, já 2016, né? Mas mesmo assim, eram, sei lá, dos 130 projetores, projetando uma imagem só em todo o campo do Maracanã. E se a gente falar aí... E sincronizado com uma coreografia de pessoas andando com umas sticks, sabe, com as bengalas de LED, sabe? Bem legal. Eu adoraria a gente continuar essa entrevista há muito tempo. Você também tem um compromisso agora, né? Cara. Que você está inaugurando. Quem Também... tiver aqui em São Paulo, então para aproveitar e dá falar uma disso. passada. Dá um fast forward aí, Ele está fazendo então, ontem eu hoje tive eu com corri ele. aqui, o Renato, falei pro Renato, sei nem que eu ia conseguir vir, Mas eu agradeço muito você ter vindo, tá? Espero que o meu telefone já tá... Porque hoje inaugura um projeto que é muito bacana ali na esquina da Tabapuã, na verdade da Faria Lima com a Tabapuã, que é, na verdade, o ponto alto de um projeto que eu já estou desenvolvendo há 2 anos para a XP, e que são... Primeiro eu fiz assim em 5 lojas espalhadas pelo Brasil, umas esculturas de visualização de dados, né? É uma escultura que a gente mandou fazer o hardware todo na China, a gente desenhou tudo customizado, na verdade ela mostra assim, os dados do mercado de uma forma poética, assim, então você vê, isso é uma coisa muito bacana, porque aqui no The Edge, eu estava voltar só pra falar, o The Edge também foi muito importante na minha carreira, porque essa história de visualizar a música, e o conceito da pista 1, que foi revolucionário, que é super simples, que é aquela coisa dos VUs, que é assim, a forma mais básica e conhecida de todos de visualização de música, eu peguei essa ideia, esse conceito, né, de cada frequência ser representada por uma barrinha, né, que é o básico do VU ali de equalizador, e comecei a expandir isso de uma maneira que eu comecei a criar, com parceiros meus, programadores, né, como o Caio, o Dimitri, comecei a criar assim, expandir essa ideia simples para não, em vez de barrinhas, criar toda a sorte de objetos tridimensionais e bidimensionais gerados a partir da música. Entendeu? Então, desde então, eu vim, sabe, estou trabalhando, desenvolvendo software para isso, né? Comecei usando uma plataforma chamada Macromedia Director, isso ainda nos anos 90, depois passei para Open Frameworks, né, que na verdade a biblioteca de libraries, né, de módulos C++ já desenvolvidos para isso, né, para graphics. E aí, porra, isso aí realmente virou uma parte muito importante do meu trabalho, de visualização de música, que é usado assim em show, em festas, inclusive pro DR, no Coachella, quando eu fiz esse foi um projeto super importante meu, né, que eu fiz a pista do Sahara do Coachella, foi parte do Creators Project, foi um projeto também muito bacana da Intel e da Vice, onde me deram assim carta branca para, sabe, criar esculturas de luz, de visualização de dados, e essas esculturas, a Deep Screen, né, virou também uma referência assim mundial de escultura de luz porque na verdade é um sistema onde você coloca que não é mais pixels, né, são voxels, né, são pixels distribuídos no espaço que formam imagens volumétricas, né, e não assim através de uma ilusão de um óculos estéreo, né, que faz a ilusão do 3D, mas o 3D real, então é um vídeo tridimensional real, né, que você entra dentro dele, né, que a gente chama de Deep Screen. Então, e aí, inclusive, o Deep Screen foi um ponto de partida para essas esculturas que eu fiz na XP, só que o ponto culminante que vai estrear hoje, na verdade, é o prédio inteiro, que é um prédio, que é um espaço, assim, é um flagship, né, da XP, e a ideia é que o prédio inteiro fosse uma escultura, uma instalação de visualização de quem dados. Quem quiser conhecer tem acesso, né, moço? Tem um café ali dentro, não sei como é que é o acesso disso.
Sim, Mas a XP... é óbvio. aberto para quem quiser ir, é só chegar lá e tem um café Dengo no térreo. E aí tem a fachada, que é a primeira camada externa, né? Se tu tiver dieta, não vai não, que tem muito chocolate bom lá. Passa por fora. E a camada externa é toda feita de LED glass, né? Que eu sempre amei a possibilidade, né? Eu sempre usei isso, inclusive no Coachella, inclusive das antigas, né? Na festa da Audi. LED transparente, a sobreposição de LED transparente e o uso de painéis de LED determinando espaços, né? E não só uma tela. Então lá tem isso, só que tem uma tecnologia que a primeira vez está sendo usada no Brasil, que é um LED laminado dentro do vidro, né? O LED glass mesmo, é um vidro com a lâmina de LED com uma potência absurda. O sol pode estar batendo que você vai conseguir ver o conteúdo, e por trás disso tem uma estrutura cinética, que são tubo-LEDs, que fazem formas, né? E que também tem um conteúdo do próprio tubo LED, sincronizado com o conteúdo da tela de LED externa, do LED glass, né, externo, mais uma parede de LED no fundo e com essa escultura, com esses tubo LEDs dançando no meio, e tudo como se fosse tudo sincronizado, como se fosse uma orquestra, uma sinfonia, né, uma música de uma polifonia. Ficou muito bonito. Realmente passa lá, quem estiver aqui em São Paulo. De movimento e de luz. Passa na Faria Lima ali, dá uma olhada que você vai ver essa instalação maravilhosa. Ruth, obrigado. Você também está com tempo curto, você tem que falar. Eu te agradeço. Tem que continuar, porque tem muita coisa que eu não falei. Em breve, né, a gente faz outra. Né? A gente não comentou nem do Dead Hill, que tem toda a minha história punk, a gente não falou direito. Mas a gente vai falar. A gente vai falar a parte 2. Porque hoje em dia tem muito punkzinho que você acha que é punk, mas na verdade fica servindo ao sistema, entendeu? Então, na verdade... A gente vai fazer uma segunda aí pra gente falar tudo que a gente está vivendo, esses momentos aí, né? Enfim, tanta coisa para falar, né? Tem tanta coisa. O Dead do Rio realmente a gente tem, que é uma arquitetura maravilhosa, é um dos clubes urbanos, eu acho, com a arquitetura mais surpreendente, assim, e dentro do conceito mesmo do CDD, né? Tem uma coisa que eu precisava muito falar, saber esse projeto que eu fiz com a minha mãe. Claro. Entendeu? Que eu desenvolvi um sistema que é acoplado na tecla do piano. Então, a minha mãe, que é uma grande pianista, eu sempre fiz as capas de disco, a gente começou a fazer esse projeto de parceria, né? Onde cada nota que ela toca gera uma imagem projetada. Eu vi isso aí no Sonar que foi feito, eu estava lá. Foi a primeira vez, foi a primeira e última, primeira e única vez que teve um concerto acústico, um recital acústico clássico do Sonar. Eu estava lá na sala. Exatamente. Mas a gente combina outra, com certeza. Essa aqui a gente fez, o Multi também está desenvolvendo agora projeto para o Surreal, uma questão visual e das pistas novas, tem do avião também. Aí depois a gente vai para lá, mostra esse projeto para vocês, faz fora daqui. A gente fez essa primeira, depois a gente faz uma outra. A gente pode fazer essa próxima no Dead do Rio, mostrando o projeto. Boa. E no Surreal, e a gente continua o nosso papo. Excelente. Obrigado demais, tá? Foi um prazerzão. Parabéns por toda a sua trajetória. Eu que agradeço, e foi... Você merece tudo de bom, porque você muito é a brilhante. você, a nossa parceria aí também. Um prazerzão, tá? Obrigado, valeu. Valeu.